O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, ele vem nos falar sobre o tema do convite. E não é um convite qualquer, porque esse convite ele parte exatamente da palavra de Deus, da palavra do Divino Mestre, que é nosso Jesus. E esse convite que Jesus nos faz é um convite que ele faz durante todo o nosso processo de vida, desde da nossa concepção, o nosso nascimento, o nosso batismo, a perseverança no batismo e, mais ainda, no todo da nossa vida. Hoje nós observamos que Jesus ele conta mais uma história falando sobre esse convite de um grande banquete. O Dom João Muniz uma vez disse uma coisa interessante sobre esse evangelho que eu nunca esqueci e aprendi. Ele disse que o maior banquete que Deus nos convida, a nós cristãos, é o convite da mesa da Eucaristia. O convite da mesa da palavra de Deus. Por isso que na Santa Missa, nós temos 2 grandes mesas. É a mesa da palavra, da qual nós estamos aqui, agora rezando, meditando a sua palavra, e a mesa da Eucaristia. São as 2 formas de comunhão que o cristão é dado. E são esse grande banquete do céu que o Senhor nos convida. Meditando sobre esse evangelho, sobre esse grande convite, principalmente o convite a estar com Ele na sua palavra e também através do seu sacramento, o sacramento da Eucaristia, eu estava meditando sobre esse tempo de pandemia, quando, por conta do coronavírus, nós fomos obrigados a fechar as portas da igreja, fechar as portas das capelas. Muita gente ficou privada da Santa Missa. E muitas pessoas mandavam mensagens para nós pedindo que a gente abrisse a igreja, dizendo: Frei, vocês parecem que não têm fé, não é?
Vamos abrir a igreja e tudo mais. Muitas pessoas fizeram vídeos abaixo-assinados em algumas igrejas e paróquias para poder abrir as igrejas. Pois bem, quando a igreja, nós começamos a flexibilizar a participação do povo, nós podemos ver que toda aquela gritaria, todo aquele murmúrio não levou ninguém a nada. Era apenas palavras jogadas ao vento. Uma prova disso que nós podemos ver hoje, particularmente, é a nossa Assembleia. A gente pode olhar quantos bancos vagos estão, né? E quantas vezes na missa, no largo, nas redes sociais da paróquia, nós lançamos convite. Venham participar da Santa Missa na terça, no sábado, no domingo. Não é? Participar dos momentos de oração que a paróquia agora está fazendo em intenção dos enfermos. Isso tudo não é um convite dos frades, isso tudo é um convite de Deus. E aí, esse convite, nós nos identificamos quando Jesus apresenta as três formas que foram negadas. Homens que foram convidados e disseram que não poderiam participar desse banquete. Por 3 vezes, o convite de Deus ao grande banquete do Reino dos Céus, ele é jogado fora. E é jogado fora que se nós pegarmos o Evangelho, por coisas passageiras. Nós podemos dizer, nós negamos o convite de Deus em função das nossas vaidades. Eu não vou, Senhor, porque eu tenho um campo para cuidar. Quantas pessoas dizem assim, Frei, eu não vou à missa ao domingo porque eu tenho que ir para o meu sítio. Eu não vou à missa ao domingo porque se eu fechar o comércio, eu posso ter um prejuízo. Não é? Então são vaidades da nossa vida e nós deixamos as vaidades. O campo, como aparece aqui, como a situação do casamento, né? Olha, eu não posso ir, Senhor, porque eu casei e não posso ir. E se esquece que o lugar do casal é na igreja. É na Eucaristia e na palavra que o casal fundamenta o seu amor a dois. Né? E essas coisas passageiras nos impedem de participar desse grande banquete que é a Eucaristia, a palavra de Deus. Nós poderíamos nos perguntar assim, Frei, o que que nós precisamos para ter consciência dos convites que Deus faz na nossa vida? Além do convite de participarmos do banquete da Eucaristia, que é o convite por excelência que o cristão, principalmente no domingo, não deve recusar, nós temos muitos outros convites. A igreja é necessitada de muitas coisas, por isso que Jesus chama cada um de nós a participar de forma ativa do seu reino. Participar com uma forma de realmente professar o batismo, vivendo o batismo através de algum ministério na igreja, de um grupo, de uma pastoral. Uma vez perguntado para o Dom Odilo, dizendo assim, Dom Odilo, a igreja é rica? E ele disse assim, olha, se você pergunta no sentido que a igreja é rica de graça, ela é. A igreja é rica de conhecimento. A igreja é rica de filosofia, a igreja é rica de teologia, a igreja é rica de Jesus Cristo e de todos os seus santos e santas. A igreja é rica por meio dos seus sacramentos. Agora, se você está me perguntando se a igreja é rica de dinheiro, matéria, aí você me diga qual é essa igreja que eu quero pedir um pouco, essa igreja para ajudar a formar os meus seminaristas. Por que que ele conta essa história? Por que que eu digo isso também? Porque nós somos convidados, meus irmãos e minhas irmãs, a ser igreja em fraternidade, em comunidade. E muitas das vezes nós queremos atender o convite de Jesus só quando é para atender às nossas necessidades pessoais. Por exemplo, quando morre alguém, nós queremos uma missa de 7 dias, de um mês. Mas muitas das vezes nós queremos a missa de um mês, 7 dias, seja qual for o dia, mas apenas porque é cultura do povo. E muitas das vezes quando o padre diz, o Senhor esteja convosco, a maioria da família não sabe nem responder à missa. Ou seja, é um convite que eu quero apenas para saciar o meu ego.
mas não para fazer parte definitivamente do corpo místico de Cristo. A primeira leitura de hoje nos diz assim: o que eu preciso fazer para fazer com que o meu ouvido fique mais atento ao convite que Deus faz para mim. E aí Paulo, na carta de São Paulo aos Filipenses, ele diz assim: olha, é muito bom e é necessário que nós tenhamos o mesmo sentimento que Cristo, o Filho de Deus, que sendo Deus, ele não se apega na sua condição de Deus, ele fez algo extraordinário que ele necessita e pede que nós também tenhamos. Para que a gente possa realmente ser pessoas que não despreze os convites que Deus faz na nossa vida. E esse convite não é apenas um convite por acaso, mas é um convite que nos leva a um caminho de melhoramento do nosso estado de vida. Por exemplo, o Paulo diz assim: olha, tenham entre vocês os mesmos sentimentos que existem em Jesus Cristo. Quais são os sentimentos? Ele esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, o Cristo, sendo Deus, é um homem que ele não se encheu porque ele era Deus, ele se esvaziou. Ou seja, foi uma pessoa que desceu, veio até nós para nos servir. Também ele diz que ele assumiu a nossa condição de escravo, ou seja, Jesus se tornou um servo. O sentido de escravo em Jesus Cristo é ser servo. O Papa Francisco diz para nós que a nossa vida só tem sentido se nós servimos. E nós servimos na igreja, nós servimos na família, nós servimos no trabalho. Mas servir bem, minha gente. Não servir por segundos interesses, mas servir por amor. Se eu não me engano, Santa Catarina diz para nós que tudo que fores fazer, e for fazer pouco, mas se fizer por amor, se tornará grandes coisas. E aí, ele exatamente se tornou esse escravo, servo. E ele diz também, tornando-se igual aos homens. Eu gostaria e recomendo a vocês que vocês peguem a carta do Papa, Fratelli Tutti, somos todos irmãos, e fizessem a leitura dessa carta que ele nos ensina, como nos pede a carta de São Paulo aos Filipenses, a ser igual aos homens. Por que ser igual aos homens? Porque na nossa humanidade, nós, porque nos achamos que temos um emprego mais elevado do que o meu irmão, eu me acho muito mais importante. Olha como é que é o ser humano. Hoje eu fui visitar a Sueli no hospital e eu fui de hábito. Quando eu cheguei na portaria, o rapaz nem perguntou meu nome, já mandou eu entrar. Né? E enquanto isso, tinham muitas pessoas lá na porta querendo entrar para poder fazer visita aos seus familiares. Eles, não, você não pode entrar não, porque o seu nome não está na lista, né? E eu perguntaria, o meu estava na lista? Não. Por isso que muitas das vezes nós fazemos uma desigualdade, às vezes por causa do estado, por causa do modo de vida da pessoa, porque um médico, um doutor, um padre tem mais importante do que aquela pessoa que tem o seu simples emprego. E Jesus, ele diz para nós precisamos ser igual uns aos outros. Quando nós olhamos na mesma igualdade, na mesma quantidade, nós entendemos que o outro faz parte também da minha vida. E eu vou evitar daquele pecado de querer pisar aquela pessoa que é menos do que eu. O mundo hoje ele nos ensina diferente, nos ensina a gente querer sempre maior, ter sempre mais, querer ser sempre o melhor, mas não para servir, mas para pisar nos outros. E aí diz a carta ao São Paulo também, aos Filipenses, que ele diz, ele foi obediente até a morte. Significa dizer, perseverar até o último momento de nossas vidas. Perseverar na doença, perseverar nas tristezas, perseverar nas perseguições. E o que eu ganho com isso, Frei? Diz a carta, Deus o exaltou sobremaneira. Deus, ele reconhece todo o esforço que nós fazemos nessa vida terrena.
Por isso que nada do que fazemos é por acaso, nada é em vão. Nós aqui muitas das vezes a gente diz assim: eu passei a manhã toda limpando a igreja, na hora da missa deu 2 pessoas, né? Trabalhei em vão. Para você pode ser assim, mas para Deus é algo de grande valia. Porque Deus também, meus irmãos, Ele está nas pequenas coisas. E aí, o Evangelho, voltando ao Evangelho, nós entendemos que aquelas pessoas que são convidadas a participar do banquete de Deus, diz um exegeta, que é muitas das vezes porque nós estamos com uma barriga muito grande. E quem está com a barriga muito grande não entra no reino dos céus. Que barriga grande é essa, Frei? É a barriga do egoísmo, da prepotência, do se achar melhor do que os outros. Como diz um amigo meu, disse assim: eu não vou à missa domingo, Frei, porque eu já assisti missas demais. Já tenho missa na poupança. Tem pessoas que acham assim. Tem pessoas que acham que porque rezam o texto diariamente, não precisa de vir à Santa Missa. E o Evangelho nos mostra a quem foi dado esse convite e a quem recebeu. Exatamente foram os magros. Quem é os magros? São as pessoas humildes, os coxos, os cegos, os necessitados de Deus. Todas as vezes que é lançado um convite em nossa vida e nós dizemos não, é porque nós não necessitamos de Deus, no nosso egoísmo. E a gente se fecha para a graça de Deus. Santo Antônio, ele tem algo que nos ensina sobre o convite. Santo Antônio passou a vida dele todo como franciscano, convidando os pobres, como o Evangelho de hoje nos diz, que depois que os que tinham condição não aceitaram o convite, os pobres aceitaram. E Antônio diz uma história que, em certo momento da vida dele, ele deu todos os pães dos frades que tinha no convento para os pobres. Ele convidou os pobres para poder comer pão, porque estavam passando fome. E dizem o frade que da janela ele viu Antônio dando os pães aos pobres, e ele foi na cozinha e viu que no dia seguinte não tinha café da manhã, porque os pães que tinha no convento, Antônio deu para todos os mendigos. Mas aí, Antônio já nesse caminho de santidade, no caminho do milagre, no dia seguinte, existia muito mais cestas, multiplicou as cestas que tinha com relação às que Antônio deu aos pobres. Diz a história que Antônio deu 3 cestas de pães aos pobres. No dia seguinte tinha as 3 cestas e mais 3 cestas. Então, meus irmãos, quando nós aceitamos também o convite de Deus, Ele multiplica os dons a cada dia em nossas vidas. Agora, quando nós negamos o convite de Deus, Ele também faz com que, em vez de produzirmos fruto, nós possamos também secar, ficar pessoas estéreis. Peçamos ao grande santo arauto do Evangelho, Santo Antônio, que nos conceda a graça de fazer o esforço para dizer sim ao convite, seja o qual for que Deus nos faz em sua vida. Um convite para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom agente de pastoral, para o cuidado do todo da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vamos apresentar ao nosso bom Deus as nossas preces.